Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Jennifer e hoje trago a você uma leitura intuitiva e atemporal dos anjos e arcanjos para o seu momento. E o tema da leitura de hoje é a entrada do solstício de inverno, esse novo ciclo que se inicia e que perdura por 90 dias ou 3 meses. Um período que nos convida à introspecção, ao recolhimento, à autorreflexão, à autodescoberta, ao silêncio, à solitude, ao ouvir mais a nossa voz interior e falar menos. E que nos remete muito ao arquétipo do arcano maior, o eremita. Então hoje vamos descobrir o que os anjos e arcanjos te trazem nesse novo ciclo que se inicia e o que você precisa saber de significativo e relevante para que você possa aproveitar todo esse período com propósito e clareza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber as próximas mensagens e ser avisado dos próximos vídeos que virão. Aproveite também para me seguir lá nas minhas outras redes sociais, @JenniferCunha28. E se você tem interesse de fazer uma consulta particular comigo e conhecer alguns dos meus serviços e atendimentos disponíveis que eu ofereço, o link estará aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, agora dados os recadinhos, vamos à nossa oração e invocação às hierarquias angélicas para iniciarmos a nossa leitura de hoje. E eu te convido a orar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Glória a Deus, Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Espírito Santo. Glória a Deus, uno e trino. Santo, santo, santo. Serafins, espíritos puríssimos, chamas que ardeis em torno do trono do Altíssimo Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Querubins, espíritos de luz, ardente e pura, que derramais sobre o mundo o clarão de vossa sabedoria. Virtudes, tronos, potestades, dominações, principados, arcanjos e anjos, espíritos cheios de amor, caridade, ciência, a serviço de Deus. Miguel, armado de espada de fogo, vencedor de Lúcifer, do dragão, defensor da fé, comandante das hostes que militam contra as forças das trevas. Gabriel, mensageiro do Espírito Santo, clarão que ilumina o céu, lábios que traduzem as palavras de Deus. Rafael, guia iluminado e prudente, que acende o clarão do amor divino nos nossos corações. Ariel, consciência do bem, inspirador da justiça e da bondade na mente dos homens. Israel, conselheiro e juiz no tribunal divino. Arcanjos e anjos de luz, eu vos reverencio e humildemente vos dirijo o meu pensamento. Santos arcanjos, derramai vossa luz, vossa sabedoria, vosso amor sobre nossas almas, purificando-as, animando-as, encorajando-as, fortificando-as, ensinando-lhes a prática da caridade e do bem, a fim de que possamos um dia participar da glória que esperam aqueles que andam no caminho de Deus, nosso Senhor. Sejam nossos guardiões, nossos defensores, nossos escudos contra a investida das forças do mal. Tocai a mente dos nossos inimigos para que não perseverem no pecado do ódio, da injustiça, da perdição. Que o santíssimo nome de Deus seja ouvido e proclamado no céu e na terra por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora vamos à escolha das opções. Mentalize a situação em questão que você gostaria de um conselho, orientação, direcionamento ou resposta e escolha uma das 3 opções. Pause o vídeo se for necessário. Se quiser ouvir mais de uma opção, fique à vontade. Lembrando sempre que se trata de uma leitura geral e coletiva, portanto não vai ressoar com todos. Receba somente aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer, solte para o universo. E eu te encontro na sua opção escolhida. Boa sorte! Olá, grupo 1, como é que vocês estão? Espero que bem. E vamos à sua leitura de hoje. Vamos ver o que os anjos e arcanjos te trazem nesse novo ciclo de 90 dias ou de 3 meses de solstício de inverno. O que vocês precisam saber
de importante nesse novo ciclo que se inicia. Vamos lá. Anjos e arcanjos, mensagem para o grupo de número 1. Carta do diabo, que aqui nesse tarô está como ego. Bom, grupo 1, eu sinto aqui que vocês vão estar se libertando, se desprendendo e soltando ilusões, dependências e materialismos. Crenças limitantes, aprisionamentos mentais, emocionais, ligadas ao ego, à carne, à matéria, a 3D, a esse mundo físico que tanto conhecemos, que é tão familiar a nós. E essa libertação pode vir com uma certa resistência no início, vocês ainda incertos se vão realmente, se ficam, se tem permissão para ir, se são merecedores para ir. Então vocês ainda estão nesse impasse, mas eu sinto que sim, vocês conseguem. No início vai haver uma certa resistência, até porque é algo muito conhecido, é algo cômodo, é uma zona de conforto, por mais dolorida que seja, é algo conhecido por vocês, e o conhecido nos traz a ilusão da segurança, da estabilidade, mas infelizmente nos mantém presos, reprimidos, retraídos. Veja que esse pássaro, ele passou anos preso na gaiola e finalmente a porta é aberta por um anjo, mas ele ainda continua na gaiola. Apesar da porta estar aberta, ele ainda se mantém na gaiola. Ele tem medo de sair, de se libertar, de voar, porque há anos ele ficou condicionado a essa prisão, a esse espaço pequeno, a essa bolha. Então a liberdade para ele é algo muito novo e ele tem medo de se permitir, ele tem medo de sair, de ir, de experimentar o novo. Então por isso que eu falei que vai haver uma resistência no início. Vai ser difícil, um pouco doloroso, incerto, confuso. Mas eu sinto que vocês conseguem se libertar de padrões negativos, de crenças repressoras, de ilusões, de aprisionamentos, de dependências, de vícios físicos, alimentares, de hábitos, comportamento, mas principalmente vícios de comportamento, comportamentos e hábitos destrutivos e também de materialismos. Talvez aqui um certo padrão de ganância, que pode ser até inconsciente, padrões de apego material, controle, medos. O controle, ele vem do medo. Só é controlador aquele que é muito medroso. Quanto mais medroso é um espírito, mais controlador e rígido ele se torna. Então, nesses 90 dias, vocês vão estar em um processo de se permitir ir, se permitir se libertar aos poucos. E esse processo vai começar daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias você vai sentir com mais força, com mais
presença, essa energia te empurrando e te incentivando a se libertar, a soltar, a ir, a deixar para trás o que não serve mais à sua encarnação, ao seu propósito de vida, à sua missão. Olha só, 8 de paus. Nesse período de 15 dias iniciais, vai haver essa resistência, essas incertezas, esse medo, mas passado esses 15 dias iniciais, esse período um pouco nebuloso, incerto, parece aqui que você pega o embalo e vai com tudo. E a partir daí as coisas começam a se movimentar muito rapidamente. Você segue o fluxo, você se deixa ir com a correnteza. É como se você tentasse se segurar ao máximo nesses primeiros 15 dias e depois você solta. E no que você solta, a correnteza te leva com tudo e você se entrega, se permite e vai. Então, muita coisa acontecendo após esses primeiros 15 dias que você se permite. Muita movimentação, viagens, respostas chegando, propostas, mídias sociais, e-mails, trocas, comunicação, os seus pensamentos também muito acelerados, uma certa ansiedade aqui, mas não uma ansiedade negativa. Aqui é uma ansiedade que te traz paixão, te traz vitalidade, entusiasmo, empolgação. É aquela ânsia de fazer tudo ao mesmo tempo, de querer dar conta de tudo, de querer ver as coisas acontecendo, as realizações se concretizando. Aqui também novos contratos, novas parcerias, novos clientes chegando, muitas trocas, né? Trocas principalmente nas mídias. Se você trabalha com a internet, muito favorável. Chegada de novos clientes, chegada de um novo público. Você multi-atarefado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, as coisas se movimentando muito rapidamente. Você aqui tendo que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. E a sensação que dá é que realmente uma represa, a comporta se abriu. As coisas finalmente fluindo. Então aquela sensação que você tinha de aprisionamento, de contração, de repressão, de estagnação, você sentindo que a sua vida estava inerte, estagnada, isso dando uma virada muito significativa. As coisas acontecendo num fluxo, numa movimentação que você vai se surpreender. Mas tudo isso porque você se permitiu. Você se soltou, você se liberou. Liberou uma culpa, uma crença de não merecimento, uma síndrome do impostor. Você soltou isso, se libertou disso. E a partir do momento que você vira essa chave, as coisas começam a acontecer num fluxo extraordinário. É um flow incrível. 10 de espadas. Aqui você estava passando por uma situação bem complicada. Aqui você estava num contexto e numa percepção de fundo de poço. Mesmo que não fosse real, a percepção que você tinha da sua realidade, do seu momento, era de
que você estava no fundo do poço. Mas sabe, o lado bom, o lado positivo do fundo do poço é que só há uma direção quando você já chegou ao fundo, que é a subida. Não há mais como descer, não há mais como piorar. Agora é só avante, é só pra cima. E é isso que vai acontecer. É você se levantando. Aqui você estava debruçado, né? Você estava realmente caído. Mas graças a Deus os anjos te puxam, te resgatam. A imagem que me vem na minha tela mental é você deitado de bruço, caído, e os anjos te puxando pelas costas, né? Te carregando. Eles te resgatam, te salvam. E foi um período, além de doloroso, além de pesaroso, foi um período que durou muito tempo. Para alguns 10 meses, para outros 10 anos. Ou desde os seus 10 anos de idade. Você vem vivenciando uma tormenta, uma perturbação mental, uma lição kármica, uma dívida kármica que afeta ou que afetava principalmente o seu mental e te colocava numa posição de queda mesmo, de fracasso, de derrota, de não há mais saída, não há mais perspectiva de futuro. Olha aqui a ampulheta, né? Então durou um tempo essa fase dolorosa, difícil. Você se sentiu derrotado e fracassado durante muitos anos, sem uma perspectiva de futuro, sem realização de sonhos, sem manifestação positiva. Aqui só havia dor, né? Muitos aqui também em um processo depressivo, de transtornos mentais, pensamentos compulsivos, acelerados, ansiedade generalizada, mas principalmente depressão. Fobias também, fobias sociais, insônia, desconexão com o divino, com a espiritualidade. Mas aqui, graças a Deus, a notícia boa é que chegou-se ao fim. Essa fase dolorosa, essa lição kármica chegou ao fim. Já era, já acabou. Ou está muito próximo de acabar, está prestes a acabar. Nesse time que eu citei para vocês, em torno de 10 a 15 dias, desses 90 dias que estamos aqui analisando, né, e vendo a previsão, você vai começar a dar os primeiros passos de libertação. Aqui é libertação, recuperação mental e emocional e finalização de uma dor, finalização de um ciclo muito pesaroso, depressivo, ansioso, transtornado, perturbado e até mesmo doentio. Alguns por vícios físicos, como eu citei, outros por vícios de comportamento e que vem de outras vidas, né? Você vem carregando isso, mas ainda bem que isso se finaliza, isso chega ao fim e você consegue se libertar, você consegue soltar. Há também aqui uma sensação de alívio, há uma sensação de
entrega, confiança, fé. No tarô tradicional, o 10 de espadas é representado justamente por esse homem debruçado, deitado de bruços, com as 10 espadas fincadas nas costas. E é por isso que eu senti esse alívio nas costas. É como se fossem retiradas cada uma dessas espadas, dessas 10 espadas que estavam fincadas na sua coluna, nas suas costas. E a partir do momento que essas espadas saem, você consegue se erguer, se levantar sem o peso delas sobre você. E foi um período longo. Por isso que eu citei no início, que o pássaro estava preso há muito tempo. Aqui você estava preso, aprisionado em uma ilusão, em uma dependência, em um materialismo, em um vício de comportamento, padrão, crença limitante, padrão destrutivo, há muitos anos. Há muitos anos. E sem contar que você já vem carregando isso de outras vidas, então o peso é ainda maior. Porque não é algo novo, é algo conhecido. A sua alma já conhece, já reconhece esse padrão destrutivo, essa crença limitante, esse vício de comportamento. Então, ainda levou um tempo para você conseguir soltar e se libertar. Mas, finalmente, isso chegou ao fim. E agora um novo ciclo inicia. Um ciclo de liberdade e recuperação. Você se recuperando, se reerguendo e se libertando. Olha só. O 5 de copas. Além da perturbação mental, dos transtornos, havia essa dor emocional. É você chorando pelo leite derramado, extremamente frustrado, decepcionado, desapontado, não conseguindo ver saída. Você não conseguia ver saída, apesar de ter 2 copas ainda, 2 oportunidades, 2 chances, 2 anjos, aqui tem 2 anjos, te ajudando. Divino masculino e feminino, um casal aqui, feminino, masculino. Apesar disso, você não conseguia ver, você não conseguia acessar. Era só escuridão, era só breu, era só dor. Aqui também houve perdas, decepções, culpa, arrependimento por algo que você fez ou por algo que você deixou de fazer, e a necessidade de você se perdoar e perdoar aos outros. Se essa decepção, se esse desapontamento, esse arrependimento foi consigo, se perdoar. Se foi em relação ao outro, perdoá-lo. Para que você possa seguir em frente nesse novo ciclo com mais leveza. Olha só. E aqui o As de Ouros, uma nova oportunidade surgirá para você. E os anjos te trarão, te entregarão essa oportunidade. E aqui é uma oportunidade material. A oportunidade de você iniciar um novo curso, um novo estudo, uma nova faculdade, um mestrado, uma pós. A oportunidade de fazer uma transição de carreira, ou de transicionar de um emprego que não estava te favorecendo para outro muito melhor. Uma chance de transformação, transmutação. Olha aqui a borboleta brilhando
uma chance de se erguer realmente, de transformar a sua vida. Depois de tudo isso, depois desse ciclo tão doloroso, um novo projeto, uma nova ideia, um novo empreendimento, uma nova parceria de trabalho, uma sociedade. Aqui é algo muito sólido, muito estruturado, muito firme, estável, que te trará muita segurança financeira, material e que te trará também muita abundância e prosperidade. E a abundância aqui não é somente dinheiro. A abundância aqui são pessoas, são ideias, insights, sonhos realizados. A abundância é ter e poder fazer tudo o que você precisa na hora e no momento em que você precisa. Vai muito além de somente dinheiro. Envolve amor, paz de espírito, paz na consciência. Envolve um círculo social saudável, amoroso, acolhedor. Relacionamentos saudáveis, seja familiares, afetivos, amizades, de trabalho. Aqui vão chegar recursos para você. Recursos de mais variadas formas. Como eu disse, novos clientes chegando, muitas ideias, insights, você tendo muitos sonhos, sonhos reveladores, sonhos brilhantes. Durma com uma agenda do lado para você acordar de madrugada e poder escrever esses insights, essas informações que você vai acessar. Quando estiver dormindo, você vai desdobrar o seu corpo, o seu perispírito. Desdobra quando você dorme e você vai para lugares distantes no plano astral, colônias, naves. E a partir dessas idas, desses encontros com outros seres, com seus mentores, você vai canalizar e vai trazer, quando voltar ao corpo, quando acordar, muitas ideias brilhantes que vai te ajudar a prosperar, a trazer mais abundância para a sua vida. Então, anote, tenha sempre um caderno de anotações, uma agendinha perto de você, ou até mesmo um bloco de notas no seu celular, para estar sempre anotando as ideias, canalizações, informações, inspirações que vão vir, que vão chegar para você. Olha só, ele está com um caderninho, ele está com um caderno. Então, anote, fique de olho, fique esperto aí, atento, em alerta a tudo que vier de ideias nesses próximos dias. E olha só o tamanho da chama da vela, só para confirmar esse poder que irá voltar para a sua vida, que você vai conseguir retomar. O fogo também representa as inspirações, a criatividade, as ideias, mas principalmente a paixão pela vida, que eu percebo aqui que você perdeu. Por conta dessa dor emocional, por conta da depressão, da ansiedade, dos transtornos e de toda essa fase difícil que você estava passando e que vai finalizar finalmente. E para finalizar, o 6 de paus. Aqui fechamos com chave de ouro. 6 de paus, sucesso, reconhecimento público, vitória, glórias e autoestima. Você recuperando a sua autoestima. Olha só como aqui ela está de joelhos, jogada no chão de novo. É como eu falei, né? Vocês estavam debruçados, caídos, mas aqui você se ergue. Olha só, ela é erguida, segurando a estaca da vitória, né? Então, vocês recuperando a sua autoestima, vocês estavam se colocando muito para baixo, sendo muito severos consigo mesmo,
se considerando muito fracassados, derrotados pela vida, pela circunstância, pelos desafios. Você se esqueceu que é mais forte do que os desafios. Você se esqueceu da sua força, do seu poder pessoal, do seu poder interior, mas finalmente você consegue se reerguer e alcançar esse sucesso e esse reconhecimento. Muitos aqui querem um reconhecimento grandioso, público, uma popularidade, uma fama no âmbito profissional. Aqui vocês estavam se sentindo muito derrotados, muito fracassados na carreira profissional, sem muito rumo, sem saber muito o que fazer, tudo que você começava não dava certo, não ia para frente, não tinha os resultados que você esperava. Você muito frustrada, muito frustrado. Mas agora a coisa vai entrar no prumo, né? No rumo. E você vai conseguir ter esses resultados que você almeja, sonha, deseja. E aqui o 10 de paus. Cuidado somente com a sobrecarga. Como vocês vão estar muito atarefados, né? Com muitas coisas acontecendo, muitos afazeres, muito trabalho a se fazer, né? Você está numa fase de se reerguer. E se reerguer é como construir uma casa do zero, ou então uma casa que foi demolida. Você tem que limpar, você tem que tirar os destroços, você tem que deixar o terreno plano, limpo, para daí começar a fazer o alicerce, erguer os primeiros tijolos, as primeiras paredes, e aí vem acabamento, enfim. São toda uma fase, uma etapa, um processo, etapa por etapa, até a casa estar prontíssima, né? Ainda tem a parte de decoração, enfim. Então, como você é como esta casa que está sendo reerguida, refeita do zero, depois de ser demolida pela vida e pelas circunstâncias e desafios que te derrubaram, você tem que fazer cada etapa com moderação, paciência, respeitando a si o seu processo, não metendo os pés pelas mãos e não se sobrecarregando. Há muito trabalho aqui a ser feito. Há muita etapa a ser seguida até estar tudo pronto. Então não queira fazer tudo de uma vez só, querendo apressar as coisas. Lembra que eu falei que vocês vão estar um pouco ansiosos, né? Querendo resolver tudo, empolgados. Mas cuidado para não se sobrecarregarem nesse processo. Nessa nova fase de ir à luta, de se reerguer, de se reconstruir. Aqui você precisa fazer as coisas com calma, com tranquilidade, para não se estressar também demais, se desequilibrar e acabar prejudicando. Agora é uma fase de recuperação. E a recuperação exige moderação, calma, equilíbrio, paciência, temperança. Senão, algo que é bom ou que seria bom, você acaba revertendo ou invertendo os polos. Você acaba se estressando, se sobrecarregando, se cansando demais. Então, um alerta aí. E aqui para fecharmos o Cavaleiro de Copas. Siga a sua intuição, as suas emoções, o seu entusiasmo, o seu coração. Aquilo que você ama, faça aquilo que você verdadeiramente ama. Principalmente aqui no âmbito profissional. Você precisa fazer o que ama. Se você não fizer o que ama, você vai estar infeliz. E eu acho que é por isso que vocês estavam nessa fase tão difícil, porque vocês não estavam fazendo o que amam. Ou se estavam, não estavam tendo o resultado que almejavam, ou que tinham expectativa de. Mas aqui, independente
do resultado, foca na sua paixão, no seu amor. Coloque o seu coração nesse trabalho, nesse projeto, nessa sociedade, nesse novo empreendimento, seja lá o que você esteja aí planejando. Então aqui coloque amor. Independente do que você queira fazer, você precisa colocar o seu coração, o seu amor, a sua dedicação. E aí os resultados virão, esse reconhecimento virá. E agora vamos ao conselho final, com o oráculo Anjos da Abundância. Mensagem para o grupo de número 1. Mensagem para o grupo de número 1. Vou ler a tradução aqui para vocês e olha só. Chega de reclamar. Reclamações são afirmações de vitimismo, o que nunca é verdade espiritualmente. Afinal, não existem vítimas, né? Recupere o poder que lhe foi dado por Deus, afirmando que você tem abundância de escolhas e liberdade. Com sua confiança e assertividades aumentadas, observe essas afirmações positivas florescerem em realidade. E olha só, né? Novamente, a questão da confiança vindo aqui, você recuperando a sua autoconfiança, a sua autoestima, como eu falei, recuperando o seu poder pessoal, o seu poder interno, a sua força interior, que estava muito enfraquecida, muito derrotada. E aqui os anjos pedem para você parar com a reclamação e parar de se colocar numa posição de vítima. O 5 de copas é muito isso, né? A pessoa se coloca o tempo todo numa posição de vítima, entra num looping de reclamações, de eu não posso, eu não consigo, é pesado demais. E aqui é hora de finalizar isso. Talvez este seja a reclamação ou o vitimismo, este seja o padrão destrutivo que eu citei para vocês com a carta do diabo, com a carta do ego. E vocês podem estar fazendo isso de forma até inconsciente, nem percebiam, mas estavam o tempo todo a reclamar ou a se colocar numa posição de vítima, sempre dando desculpas para si mesmo, de que não conseguia, de que não era possível, de que era demais para você. E aqui você tem a total e completa capacidade de realizar o que você deseja, o que você sonha. E a abundância é o seu estado natural. É direito seu de nascença. Então é hora de se libertar desses padrões, dessas crenças, dessas prisões. O vitimismo é uma ilusão, é um aprisionamento mental ilusório, pois não há vítimas e não há injustiças no universo. O caos serve à ordem e tudo está certo, por mais louco e absurdo que seja. Essa é a verdade. Então é isso, grupo 1. Essa foi a mensagem de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe aqui o seu like no vídeo, comenta aqui abaixo o que você achou. Gratidão por sua presença aqui. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você. E eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau. Olá, grupo 2, como é que vocês estão? Espero que bem. E vamos a mais uma leitura. Vamos descobrir o que os anjos e arcanjos têm a te revelar, o que eles te trazem neste próximo ciclo que se inicia de 90 dias ou de 3 meses. Vamos descobrir o que você precisa saber de relevante e significativo
nesse solstício de inverno, nesse próximo ciclo. Anjos e arcanjos, mensagem para o grupo de número 2 nesse solstício de inverno, nesse próximo ciclo que se iniciou de 90 dias. Olha só, bastante ansiosos, bastante movimentação. Caiu aqui um 8 de paus. Essa carta saiu para o grupo de número 1. Vocês bastante agitados, ansiosos, empolgados, animados, agitados. Vamos ver. Grupo de número 2. 10 de paus. Essa carta também saiu para o grupo de número 1. Assistam o grupo de número 1. Pode ter uma mensagem complementar para vocês por lá. Bom, o 10 de paus me fala sobre sobrecarga. Vocês estão cansados, sobrecarregados, estressados. Aqui há um alerta e uma necessidade de você desacelerar. Aqui é preciso desacelerar, moderar, se equilibrar, se harmonizar, baixar um pouco o ritmo de trabalho, os afazeres no seu dia a dia. Aqui você precisa diminuir o ritmo, dar uma acalmada, dar uma desacelerada, para não se sobrecarregarem, se já não estão, né? Pode ser que vocês já estão nessa energia ou há uma tendência de estarem nesses próximos 90 dias desse jeito. Muito sobrecarregados, muito cansados, exaustos, muitas coisas a fazerem, você tendo que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, sozinha, sozinho. Aqui, mulheres que são mães, donas de casa, esposa, que também trabalham fora, enfim, né? Jornada tripla, quádrupla, sabe? E aqui eles pedem para que você tenha cuidado, é um alerta aqui, para isso não desequilibrar o seu campo. Há um desequilíbrio aqui, uma desarmonia no seu campo astral, energético, no seu perispírito, nos seus chakras também. Você está se forçando demais, se desgastando demais, se colocando num ritmo que está ultrapassando o seu limite saudável de vida. Então tome cuidado e reduza tantos afazeres, ou então peça ajuda. Peça ajuda. Não tome tudo para si sozinha. Há um caos na sua rotina, na sua vida. Há um desalinho. E eu sinto esse caos até aqui na sua leitura. Muita desarmonia, muita bagunça. Você aí tendo que lidar com afazeres domésticos, muita bagunça em casa, quem tem filhos, né? Sofrendo aí, tendo o peso de ter que lidar com os afazeres em casa, cuidar dos filhos, dar conta de tudo, muita bagunça, um caos, e você tendo que lidar com tudo sozinha. Aqui você não tem ajuda, né? Mas é necessário pedir ajuda. Olha só, ela tá a bagunça lá atrás na cozinha e ela exausta, tendo que dar conta de tudo só, tendo que fazer tudo sozinha, né? É isso, né? Quem trabalha em casa, as donas de casa, né? As mulheres do lar, me parece que tem mais trabalho do que quem trabalha fora, né? Porque o trabalho no lar, ele é 24 horas, 365 dias por ano. 24 horas por dia, não tem descanso, né?
Quem está em casa trabalha muito mais que quem trabalha fora ou quem trabalha para os outros. São que nem os empresários, os empreendedores, os autônomos, né? Trabalham o dobro, o triplo de pessoas que são empregadas, né? Ou são CLT, cumprem ali as suas 8 horas e pronto, né? Vão para casa, tem os seus dias ali de folga, final de semana. E o empreendedor não, né? Ele é o empresário. Tudo depende dele. Ele faz tudo, né? E isso sobrecarrega, isso é muito cansativo. Você ter que fazer tudo sozinho, ter que dar conta de tudo sozinho. Quem trabalha no home office também. Aqui tem pessoas que são MEI, são empreendedores, né? São donas de casa, trabalham home office. E isso está te exaurindo. Isso está te pesando. Eu sinto até uma dor nas costas de tanto peso. Peso energético e cansaço físico também. Mulheres também que são mães solteiras, que sozinhas sustentam os filhos, o lar, que mantém a casa. Não há uma figura aqui, uma parceria, um companheiro, são elas por elas mesmas. E isso começando a te exaurir, né? Mensagem para o grupo 2. A carta da morte. Vai haver uma finalização. Olha a confirmação, né? Os fogos. Vai haver uma finalização de ciclo aqui, de fase. Uma transformação e uma liberdade. Vocês vão finalizar algo. Vão finalizar algo aqui. E aqui podem ser várias coisas. Podem ser um relacionamento cujo não é útil, não é saudável, é apenas um status, é aquela pessoa que de companheirismo não tem nada, porque você tem que fazer tudo sozinha. A pessoa, não há parceria, não há cumplicidade, não há companheirismo. Você está sozinha mesmo estando em um relacionamento, então você não vê mais sentido continuar. E aqui também pode ser um trabalho, um emprego, um ramo de atividade, uma carreira, você finalizando. Olha, é uma confirmação. Para muitos aqui é trabalho, né? Para muitos aqui é carreira profissional. É um emprego que não te favorece, que está te adoecendo. Vocês vão sair de um emprego que está te adoecendo, que está te sobrecarregando. Aqui vocês vão transformar algo. Vão fazer uma transição de carreira, vão mudar de cargo, vão pedir transferência. Por isso essa transformação, né? Transformação também me lembra transferência. Muitos aqui se transferindo de cargo, mudando de cidade, indo trabalhar em outra cidade, num emprego, num cargo melhor, numa empresa melhor. Aqui vocês estão finalizando um ciclo de muita exaustão e sobrecarga, que estão te adoecendo, estão te levando a burnout, estão te estressando, te desequilibrando fisicamente. Aqui é um trabalho ou é um relacionamento que está afetando a sua saúde física. Literalmente está te adoecendo. E nesses 90 dias seguintes, vocês vão finalizar. Vocês vão pôr um fim nisso. Muito desequilíbrio aqui, muito caos, muita bagunça.
E vocês estão cansados já disso, já deu. Já deu. Vai haver uma transformação aqui. E após vocês finalizarem esse ciclo, haverá uma sensação, um sentimento de liberdade extraordinário. Vocês vão ressurgir das cinzas, como uma fênix. É como se esse trabalho, esse relacionamento, ou seja lá o que for aqui, te colocasse a pó, te deixasse só o pó. Sabe quando a gente fala assim, meu Deus, eu tô só o caco hoje, eu tô só o pó hoje. Pois é, esse pó, essa cinza, renasce em uma linda fênix. É você deixando pra trás, finalizando, saindo de um trabalho, deixando um relacionamento, pedindo transferência e indo pra outro lugar muito mais saudável. Muito mais saudável pra você. Muito mais equilibrado, que te traz equilíbrio, que te traz harmonia e que te afasta desse caos que só está te adoecendo. E aqui com a rosa branca, me mostra que você tem total apoio nessa decisão. Apoio espiritual, apoio do seu anjo da guarda. Ele está contigo nessa decisão que você vai tomar. E me parece aqui que você vai tomar essa decisão dentro de 10 dias a 13 dias. Olha só, Rei de Copas. Você vai seguir o seu coração. Ele tá com a mão no coração, ó. Você vai seguir a sua intuição e o seu coração, o seu emocional. Você vai ser compreensivo consigo, compassivo consigo. É quando você realmente você sente compaixão consigo mesmo e fala, não dá mais. Eu não posso mais seguir desse jeito. A confirmação, né? Eu não posso mais seguir desse jeito, né? E aqui haverá uma notícia muito positiva, né? Você vê a quantidade de fogos, né? Aqui você vai comemorar uma notícia, uma transferência, uma mudança de cargo, de empresa, de cidade. Ou até mesmo uma finalização de um relacionamento, de um trabalho. Sabe quando você sai de um trabalho que, meu Deus, só te causa estresse, dor de cabeça, te adoece emocionalmente, mentalmente, você não vê a hora de sair daquele ambiente. E aí você finalmente consegue pedir demissão. Ou consegue ser transferido. Ou alguma coisa acontece que te libera, que te liberta desse caos. Aí você vai soltar fogos. E de comemoração, de alegria, sabe? Aqui vocês vão soltar fogos, metaforicamente dizendo, de tanta alegria, de tanta comemoração, de meu Deus, graças a Deus eu consegui sair dessa bagunça, dessa loucura que estava me matando, né? E vocês vão seguir o seu coração. De novo, Pajem de Copas. É uma intuição aqui. A sua intuição está gritando no seu ouvido, né? Tome essa decisão, faça isso, finalize isso, deixe isso para trás. Parece que você demorou, né, para tomar essa decisão. Demorou, procrastinou, postergou. Mas agora não dá mais. Agora você vai seguir a orientação interna que está gritando, né? A sua alma grita por uma finalização aqui. E você vai seguir. Pajem de Paus. 2 pajens aqui, né? Pajem de Copas e o Pajem de Paus. Uma nova chance, uma nova oportunidade.
Uma oportunidade que vai te trazer muita motivação, entusiasmo, criatividade, paixão pela vida, inspiração. Aqui você vai começar algo novo. 2 páginas aqui é isso, vocês vão finalizar algo que estava te adoecendo e vai iniciar um novo ciclo. Uma nova fase, numa nova empresa, num novo cargo de trabalho, numa nova cidade, um novo projeto, um novo empreendimento, um novo estudo, curso. Aqui é algo novo, aqui é algo do zero, que você vai iniciar e que vai te trazer muita satisfação, muita motivação. Por isso que eu falei dos fogos, né? Você soltando fogos. Você vai estar vivo, viva, apaixonada pela vida, acreditando, motivada, entusiasmada, criativa, cheio de gás, para colocar esse projeto em prática, para começar nesse novo trabalho. É uma nova oportunidade aí, uma nova chance de fazer algo novo, fazer algo que te alegra, que te faz bem. E deixando para trás isso que só te suga, né? É um trabalho aqui, ou é um relacionamento que só te suga. Essa é a verdade. Me veio a palavra deteriora, né? Tem até a carta dos ratos no baralho cigano, que é o desgaste, né? Está te deteriorando, né? Desgastando, roendo o seu campo. Tem algo aqui com campo energético. É como se fosse um trabalho ou um relacionamento, né? Ou até mesmo um estilo de vida para aquelas que são donas de casa, não trabalham fora. É um ritmo, é uma rotina que, meu Deus, está te matando aqui, deteriorando, sugando, roendo, desgastando. Você precisa finalizar isso de uma vez por todas e seguir um novo rumo, fazer algo completamente diferente, algo novo, algo que te empolgue. Siga o seu entusiasmo, a sua intuição, o seu coração. Seja compassivo consigo, tenha compaixão consigo, tá? Escute mais a si mesmo, a sua voz interior. Escute o seu entusiasmo, o seu eu superior, a sua motivação. Vai em direção àquilo que te motiva, àquilo que você ama fazer, àquilo que você é apaixonado. Quatro de copas. Aqui, cuidado para você não perder uma oportunidade, tá? Justamente essa oportunidade que eu citei. Cuidado para vocês não perderem essa oportunidade de iniciar algo novo. Vocês estão focados em alguma coisa que já não te serve mais e de costas, deixando para trás uma oportunidade que a sua equipe espiritual, que a espiritualidade está te entregando, está te ofertando. Há uma distração aqui, você descontente com algo, entediado com algo, insatisfeito. E essa distração não está te permitindo ver, enxergar essa oportunidade que está atrás de você. Basta você se virar para ver. Olha só, ele está de costas, né? Ele está focando nessas 3 copas e perdendo a que está atrás, né? Que é uma grande copa. Você está focado em coisas pequenas, em minúcias, coisas que não vale a pena, nem tem tanta relevância assim, e deixando passar uma grande oportunidade. A oportunidade de começar, né? Iniciar algo novo.
Aqui você precisa acalmar as suas emoções. Olha só, existe um mar revolto, né? Aqui o mar está agitado e aqui o mar está sereno, calmo, sem ondas, tranquilo. É isso, você precisa, para conseguir acessar essa intuição e essa oportunidade, essa ideia, esse insight, essa inspiração que vai chegar para você nesses 90 dias, para conseguir acessar isso, você precisa desacelerar, acalmar, que foi tudo isso que eu falei no início. Diminuir o ritmo, o estresse, o agito, o caos, principalmente interno também. Eu sei que externamente as coisas não estão fáceis, mas internamente você vai ter que se controlar, né? Ter um autocontrole, uma moderação, uma calma, abaixar o ritmo para conseguir acessar essa intuição. A gente só consegue ouvir a nossa intuição quando estamos tranquilos. Se o mar estiver revolto, se as nossas emoções estiverem muito agitadas, a gente não consegue acessar. Porque a mente está a 1000 por hora. A mente não para. As emoções não param. É muita ansiedade aqui, muita intensidade aqui. Você precisa respirar fundo, se acalmar para conseguir ouvir essa intuição. Ouvir essa voz interior. Ter essa ideia e pôr em prática. E pare de focar em picuinhas, em coisas que não são relevantes, coisas insignificantes, pequenas. Não se distraia com essas coisas. Não se distraia reclamando. Foque na solução, foque naquilo que você precisa fazer. E a estrela. Tenha fé. Tenha fé e se abra para o novo, se abra a sua intuição, a sua voz interior para escutá-la. De novo, inspiração. Vai haver uma inspiração aí, um sussurro. A intuição é um sussurro, enquanto a ansiedade é um grito estridente. Para ouvir um sussurro, você precisa estar em silêncio. Tá? Vai haver aí vai chegar para você uma inspiração do que fazer daqui em diante. E você precisa se abrir e se permitir. E é algo que vai te trazer muita realização. Realização, satisfação e preenchimento emocional, pessoal. Tenha fé, tenha esperança, otimismo nesse novo caminho. E tenha certeza de que a espiritualidade, o seu anjo da guarda está mais perto de você do que nunca. Te apoiando, lembra que eu falei? Eles estão te apoiando nessa decisão, nesse novo caminho, nessa finalização. Confia. Então somente confia e creia. E ó, para finalizar, o Sol. Fechamos com chave de ouro, né? A estrela e o Sol. Duas cartas que são arcanos maiores, poderosíssimos. É isso, sucesso, reconhecimento, de novo, entusiasmo. Entusiasmo e inspiração aqui são duas palavras-chave que vieram repetidamente para vocês aqui. E intuição, né? Intuição, inspiração e entusiasmo. É isso, siga o seu entusiasmo. Siga a sua empolgação, a sua motivação, a sua criatividade, aquilo que te eleva, que te faz pular de alegria, comemorar, vibrar, que te faz brilhar como um sol. Aqui esse novo caminho é um caminho de muito sucesso, de muita alegria, de muita positividade, de muita motivação. Eu não sei o que é isso, se é um projeto que você vai iniciar, se é um novo trabalho, uma nova empresa, uma cidade que você vai se mudar. Mas seja lá o que for, ou um novo relacionamento, né? Você finalizando um relacionamento aqui tóxico, né? Que não há parceria, não há companheirismo. E iniciando um novo relacionamento, finalizando isso. Ou seguindo sozinha por um tempo,
para se recuperar, para se restabelecer, se equilibrar novamente. De qualquer forma aqui, muito reconhecimento, muito brilho, muito sucesso e muita positividade, né? Você sendo visto, admirado. E agora vamos de conselho final com o oráculo dos arcanjos. Conselho final para o grupo de número 2. Conselho final. Grupo de número 2. Arcanjo Raziel. Compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos, ajudando você a entender as verdades espirituais. Aqui nós temos a pomba branca, né, do Espírito Santo, e a geometria sagrada, a flor da vida. Pesquise sobre o significado da flor da vida, geometria sagrada. E com essa pomba aqui do Espírito Santo, me remete a você acessando essa energia, você acessando esse Espírito Santo, essa inspiração com a carta da estrela, né? Essa motivação, esse entusiasmo, essa intuição que você precisa acessar para iniciar algo novo, empolgante, de sucesso. É como se fosse o Espírito Santo de Deus atuando na sua vida e em você. Se quiser pesquisar mais sobre o significado espiritual, né, da pomba branca, do arquétipo, utilize também o arquétipo da pomba branca aí nesses próximos 90 dias, pesquise mais a respeito. Mas basicamente é isso, né? É você tendo a compreensão espiritual de tudo o que te aconteceu, o que está acontecendo e o que você precisa fazer a partir e nesses próximos 90 dias. Você vai ter a compreensão espiritual. E aqui Arcanjo Raziel está te trazendo informações. É isso. Ele está te trazendo essas inspirações, soprando aí no seu ouvido o que você precisa saber e o que você precisa fazer, né? Quais serão os próximos passos a tomar para iniciar essa nova jornada, esse novo ciclo. Então preste atenção aos símbolos, às mensagens, às sincronicidades no dia a dia, porque tudo isso vai estar te guiando. Principalmente as geometrias sagradas, os animais, né? A numerologia, as cores. Fica atento e em alerta em relação a isso, pois tudo vai estar te guiando para que você entenda essas verdades espirituais no seu caminho. Tá certo, grupo 2? Então essa foi a mensagem de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like e comenta aqui abaixo o que você achou da leitura, se fez sentido aí para você. Gratidão por sua presença aqui. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você e eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau. Olá, grupo de número 3, como é que vocês estão? Espero que bem. E vamos lá a mais uma leitura. Vamos descobrir o que os anjos e arcanjos te trazem nesse novo ciclo, nesse solstício de inverno que dura 90 dias ou 3 meses. Vamos saber e descobrir o que vocês precisam saber, precisam levar em consideração nesses próximos 90 dias. E o que esse novo ciclo te traz. Anjos e arcanjos, mensagem para o grupo de número 3. Cinco de paus. Vocês estão aí vivendo conflitos
competições, desafios, aborrecimentos. Eu senti um pouco de distração enquanto eu estava embaralhando as cartas, um pouco de dispersão também, né? Mente dispersa. E aqui com o 5 de paus, essa energia de conflito, de aborrecimento, de competição, conflitos internos, externos, conflitos mentais, vocês confusos, dispersos, indecisos. Clarifica pra mim. 8 de paus. Essa carta saiu para o grupo de número 1. Muitos pensamentos acelerados, né? Vocês muito agitados, ansiosos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muita movimentação, vocês muito atarefados, ocupados, tendo que dar conta de muita coisa, né? As coisas acontecendo muito rapidamente. Há um fluxo aqui de acontecimentos muito rápido e meio que te atropelando. E você um pouco perdido, né? Um pouco aéreo, sem saber muito o que está acontecendo. Meio que se deixando levar, né, na correnteza. E aqui é a carta do Sol. O que eu sinto aqui é que vocês estão sendo bombardeados por mensagens subliminares, ataques psíquicos, manipulação mental. Me parece que vocês estão sendo bombardeados mentalmente por certas ideias externas a você. Isso está te gerando uma confusão mental absurda. É como se você estivesse captando, né? A sua pineal é como uma antena, captando a energia, as sombras, né? Dos outros, né? Do externo. Estamos vivendo conflitos mundiais e tantas outras coisas acontecendo no mundo atualmente. E vocês são pessoas sensíveis energeticamente, vocês são médiums, paranormais, e vocês estão captando esses conflitos, guerras, mortes, dor, essas energias densas. Vocês estão captando a ansiedade das outras pessoas, do mundo, né? Muita gente especulando aí um grande conflito, né? Um terceiro grande conflito, que torcemos para que não aconteça, né? Não venha a se concretizar. Mas está todo mundo muito ansioso, muito agitado, com medo. As pessoas, o mundo está com medo. Olha o planeta aqui, né? Olha o planeta Terra aqui. E o planeta Terra sendo bombardeado, olha as flechas, né? As estacas. O planeta Terra está sendo bombardeado por mensagens subliminares e por pensamentos, sentimentos, emoções de nós encarnados, principalmente, né, por conta do nosso magnetismo, do nosso ectoplasma. A gente emana, né, através dos nossos pensamentos e sentimentos, emoções. Emanamos medo, ansiedade, pavor, pânico, fobia, incertezas, insegurança, e tudo isso sobrecarrega a grade planetária, sobrecarrega a psicosfera do planeta. E você é uma pessoa, olha a similaridade, né? A similaridade das cartas, né? Aqui as estacas e aqui também as estacas. Aqui em volta do planeta e aqui em volta de você, e ela com a mão na cabeça. Então aqui vocês são paranormais, médiums, mas principalmente paranormais, né? Telepatas, empatas, clareaudientes. E vocês estão captando, absorvendo
todas essas emanações negativas, essas vibrações, esses pensamentos, essas mensagens subliminares, vocês captam, vocês sentem, e isso afeta o seu campo, a sua mente, a sua pineal, e te deixa conflituoso, isso te deixa confuso, sobrecarregado, te deixa irritado. Então essa ansiedade que você sente, essa irritação que você sente, esse nervosismo, é ocasionado por conta que você sente, você absorve, você capta, né? Você é uma antena, né? A sua pineal é uma antena captando as frequências externas do planeta. E isso te afeta muito. Afeta inclusive a sua alegria, a sua positividade, o seu entusiasmo, o seu brilho, o seu sucesso. Afeta negativamente, né? Vocês são pessoas naturalmente positivas, alegres, espontâneas, motivadas, né, empolgadas. Mas me parece que há um tempo vocês perderam isso, né? Vocês estão mais preocupados, irritados. É como se essas qualidades do sol, de pessoas brilhantes, extrovertidas, positivas, essas qualidades meio que se apagaram, se perderam. É como se seu brilho fosse apagado por conta dessas interferências, né, psíquicas. Você também pode sofrer bastante ataque psíquico, justamente por ser essa pessoa solar. Você é uma pessoa solar, brilhante. A sua luz, a sua aura é brilhante. Alguns aqui têm até a mediunidade ou a paranormalidade de transmutação de ambiente. Você entra no ambiente e com a sua vibração, a sua alegria, a sua positividade, o seu ânimo, entusiasmo, empolgação, você transmuta a energia dos ambientes que você vai, que você passa. Você tem esse poder, né? Essa habilidade, esse dom paranormal de transmutar ambientes. Tudo isso com a luz da sua aura, da sua energia. Você tem uma energia aqui muito elevada, né? Uma consciência também muito elevada. Pessoas aqui que podem ser índigos, cristais, principalmente cristais. É uma energia muito pura e muito potente ao mesmo tempo. Imagina aí a energia do sol, né? A energia solar. É muito poder, é muita potência, é muito brilho. E aqui atrás dela tem o brilho do sol, né? Olha só como tá irradiando atrás, né? Só que esse brilho incomoda, né? Esse brilho incomoda, esse poder, essa potência incomoda aqueles que estão ainda nas trevas, nas sombras. Então você acaba atraindo e sofrendo muito ataques psíquicos. Além de captar e absorver as energias externas do planeta, da grade planetária, da psicosfera planetária, né? Da psicosfera planetária, você ainda sofre ataques psíquicos. Porque a sua luz cura o planeta, ajuda a curar o planeta. Transmuta ambientes, cura pessoas. E para aqueles que isso não é útil, não serve, né? Eles tentam apagar o seu brilho, eles tentam te perturbar mentalmente. Pajem de ouros. Eu senti também essa energia de criança, né? E veio um pajem aqui. Vocês podem ter essa energia muito inocente, pura,
infantil, jovial. E olha, de novo, uma energia dourada, né? Uma energia dourada. Vocês podem ter como raio de vida o segundo raio, o raio da sabedoria. Pesquisem sobre o segundo raio da fraternidade branca, que é o raio da sabedoria, dos grandes estudiosos. Não à toa veio aqui o Pajem de Ouros, né? O Pajem de Ouros, que é o estudioso, o dedicado, o esforçado. Vocês têm essas características. E aqui também com o Pajem de Ouros veio o animado e o alegre. O seu grande dom espiritual aqui é a sua alegria. É o seu ânimo, o seu bom ânimo, o seu entusiasmo, a sua motivação, a sua positividade. Você tem um dom de ver o lado bom de tudo. Me lembrei do livro Poliana, que era aquela personagem, aquela menina que conseguia ver o lado bom de tudo. O lado positivo, o copo meio cheio, né? A taça meio cheia. Então, esse é o seu grande dom espiritual. E é claro que pessoas assim vão ser atacadas, né? Vão incomodar. Aqui a mensagem para vocês é: não percam essas características, essas virtudes. Não deixe que esse dom, que esse brilho se apague. Não deixe que esses seres que veem o seu brilho como um incômodo, como um empecilho, não deixe que isso te afete. Busque maneiras de se proteger, principalmente no seu mental. Cuide da sua pineal, tá? Pesquise maneiras, por isso veio também aqui o estudioso, né? E ele com o livro na mão, comece a estudar sobre pineal. Procure e estude sobre o trabalho e pesquise, né, sobre o trabalho do Dr. Sérgio Felipe. Ele tem um estudo sobre a glândula pineal, sobre os cristais de apatita que existem na nossa glândula pineal. Estudem também sobre projeção astral, desdobramento, que é um grande especialista, um grande pioneiro nesse ramo de projeção astral, desdobramento. Busque estudar sobre formas de se proteger, de proteger a sua mente, porque aqui vocês têm uma mediunidade, uma paranormalidade de telepatia, de empatia, clareaudiência, lucidez, para que vocês não sejam mais esponjas. Mas aqui eu não sinto que são como os empatas, né? Os empatas, eles são esponjas emocionais. Aqui não. Aqui vocês são energias mais mentais, percepções mentais. É por isso que eu citei a pineal. Aqui vocês podem ser médios de incorporação, né? Psicofonia. Me veio também a apometria, pessoas que vieram para trabalhar com apometria, radiestesia. Aqui há um chamado para você se proteger mais, estudar, começar a estudar, porque o pajem, ele é o iniciante, ele é a criança. Então vocês vão começar a dar os primeiros passos nesse estudo. Física quântica, enfim. E o terceiro ponto é não deixar que a sua luz se apague por conta desses ataques e dessas interferências que te causam confusão mental e que tentam
a todo custo apagar o seu brilho, apagar a sua positividade, a sua luz, a sua alegria, a sua motivação, a empolgação. Estude também sobre o Bashar e sobre a fórmula do entusiasmo. Existem 2 canais que falam sobre a fórmula do entusiasmo e sobre os estudos e as declarações feitas pelo Bashar, que é o Edu, do canal Infinitando, e o Tauan. Eu vou deixar aqui na tela ou então na descrição o link ou os nomes dos 2 para que você pesquise sobre a fórmula do entusiasmo. Aqui você precisa pôr em prática a fórmula do entusiasmo na sua vida, que foi canalizada e trazida pelo Bashar. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo explicativo sobre. Então, essa irritação, essa ansiedade, esse nervosismo, esses pensamentos acelerados são interferências externas, não são seus. Não são seus. Você está captando energias externas e a psicosfera planetária. Por isso aqui a necessidade urgente de você saber se proteger. Olha só. O 10 de espadas. Mais uma carta de perturbação mental, de transtornos, de aprisionamento, de muita confusão mental, tudo que eu já falei. Ansiedade, depressão. Então todos esses sintomas negativos que você sente, para alguns aqui bipolaridade, ansiedade generalizada, toque e tantos outros transtornos mentais que alguns aqui podem estar tendo um ou mais de um. Tudo isso é ocasionado por conta dessa sua mediunidade que não é desenvolvida e que você precisa desenvolver. Você precisa utilizá-la para o bem, para o planeta, começar a trabalhar com isso de forma remunerada ou não, de forma fraterna, caridade. Aqui você precisa desenvolver a sua paranormalidade, a sua mediunidade e começar a trabalhar com ela. Para que isso não te assole mais, não te prejudique mais na sua vida pessoal, cotidiana. Tenha cuidado também com a somatização no corpo. Não deixe chegar a esse ponto. Né? Por enquanto ainda está no mental. Muitos transtornos mentais aqui. Muita confusão, perturbação. Mas não deixe que isso chegue no corpo físico. Somatize no corpo físico. Aqui, se você não cuidar disso, se você não procurar ajuda, não procurar se aprofundar, estudar, aprender e desenvolver essa mediunidade, isso vai acabar acontecendo. Né? Isso pode te trazer sérios problemas físicos, no corpo físico. A Casa do Consolador também tem cursos de mediunidade e paranormalidade. Pesquise sobre também. Casa do Consolador, cursos à distância, né, EAD, sobre mediunidade metafísica. Existe também um curso chamado Aprendizes da Nova Terra. Muitas indicações aqui, né, muitas referências. Mas é porque eles estão pedindo para que você realmente vá atrás disso. Pesquise, estude, comece a procurar se aprofundar nisso. Olha só, ele está com um caderno, segurando um caderno, e na mão ele ergue uma carta.
A carta fala de mensagens, né? Você é um mensageiro espiritual, um mensageiro divino. Muitos aqui vieram trabalhar com psicofonia, que é a mediunidade de incorporação. Por isso, muitas presenças, né, ao seu redor, olha o quanto, em volta de você. É como se a sua luz, que brilha, né, que se expande, dourada, chamasse a atenção desses espíritos sofredores, espíritos zombeteiros, perdidos, sozinhos, que precisam de ajuda. A sua luz atrai, olha, ela brilhando, irradiando, com a mão na cabeça, tensa, e eu vejo cada estaca dessa como um espírito que está se aproximando dela e cercando ela. Porque a luz atrai, a luz aquece e eles querem ajuda. Eles querem ajuda. Então eles se aproximam de você, porque através de você eles obtêm algum tipo de ajuda. E aí, como você não sabe o que fazer, não tem isso desenvolvido, não se aprofunda nos estudos, você se perde nessas energias. Você acredita que essas energias são suas, quando na verdade são só de espíritos que se aproximam de você pedindo ajuda, procurando ajuda, buscando por auxílio. E isso está sobrecarregando o seu campo energético, o seu perispírito. Está afetando o seu mental, sobrecarregando a sua pineal. Por isso a necessidade de você estudar e de desenvolver e de trabalhar. Aqui também com essa carta e esse caderno e uma pena, me lembra a psicografia. Então aqui temos psicofonia e psicografia. E apometria também. Apometria, desobsessão. Pessoas que vieram servir ao planeta com esses dons, né, paranormais e mediúnicos. O que mais para o grupo de número 3? A mensagem de hoje para vocês é um chamado, né? Para que você estude aí nesses próximos 90 dias. Comece a estudar, comece a ir atrás, faça cursos de desenvolvimento, procure por casas espíritas confiáveis para você desenvolver isso e praticar de forma fraterna esses dons, né? O que mais para o grupo de número 3? Aqui veio um 4 de ouros, um as de espadas e um 7 de espadas. Aqui com esse 7 de espadas me mostra que você muitas vezes sabota, duvida e menospreza a sua luz. Você não consegue enxergar a própria luz e o próprio poder que tem. Você menospreza isso, você acredita não ser capaz, não ser merecedor. E nisso você acaba se sabotando, né? Você tem grande poder de cura, de transformação, de transmutação, mas você acredita que não tem. Mesmo tendo, você não enxerga o seu brilho pessoal, a sua luz, o seu poder de manifestação, o seu poder de cura, de grande agente da nova terra, de grande trabalhador da luz. Você não se acha capaz, não se acha digno, merecedor. E isso é uma grande autossabotagem sua, que está te impedindo de realizar a sua missão de vida, o seu projeto, o seu propósito nesta encarnação. Aqui também muitos vieram trabalhar com a comunicação, com
com as de espadas, trabalhar com a verdade, com o chakra laríngeo. Por isso também eu falei da psicofonia, vocês incorporando e trazendo mensagens ou através da escrita. Há muito forte aqui a comunicação. A espada de Miguel, a espada da verdade, a mente afiada, vocês são muito inteligentes. Podem ter no mapa astral muitos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Podem ter ascendente, o Sol, a Lua, Mercúrio, que é o planeta da comunicação, regente de Gêmeos. Podem ter Gêmeos no mapa, né? Gêmeos como ascendente, Mercúrio em Gêmeos, ou até mesmo Aquário. Aquário, que é um signo muito ligado ao social, à comunidade, né? E que vão muito na contramão, conhecidos até por serem do contra, por serem diferentões, mas extremamente inteligentes. E Libra, que é a justiça, né? O que é ético, o que é justo, o que é digno, que também é representado por uma espada, a espada da verdade. Então vocês vieram levantar a espada de Miguel e trazer a verdade ao mundo, através da fala, da escrita, dos seus dons psíquicos, mediúnicos, da sua comunicação e da sua inspiração. O que mais te inspira, o que mais te motiva? Você precisa refletir sobre isso e agir sobre isso. E aqui com esse 4 de ouros, me traz um certo apego. Vocês estão apegados a algo aqui. Apegados, rígidos, controlando. Acredito eu que seja esses dons, né? Você reprime, você tenta controlar essa mediunidade, esses dons. Você tenta bloquear. Há um certo apego também à questão material. E aqui eles pedem para que você foque mais no espiritual nesse momento do que tanto no material. Ao invés de focar tanto no material, foque no espiritual, no seu desenvolvimento e ascensão espiritual. Clarifica para mim esse 4 de ouros. Pagem de paus. Vocês estão bloqueando a sua criatividade, o seu entusiasmo, a sua motivação. Bloqueando e controlando. Não estão se permitindo fluir. Não estão se deixando levar. E aqui você precisa se entregar a esse caminho. Reprimir, bloquear, repreender, só vai te prejudicar aqui. E só vai piorar mais a situação. Não há como bloquear uma represa, né, uma correnteza. Não dá para segurar uma correnteza. Você precisa se deixar levar pela sua criatividade, pelo seu entusiasmo, pela sua motivação. Por aquilo que te faz sentir tudo isso. E agir sobre isso, né? E vamos agora ao conselho final, com o oráculo dos arcanjos. Conselho final para o grupo de número 3. Vocês não podem mais se reprimirem, tá? Não se reprima mais. Solte, deixe fluir, se entregue. Aquilo que te motiva, que te entusiasma. Grupo de número 3. Arcanjo Dorenka.
Esse arcanjo e essa imagem tem tudo a ver com o solstício de inverno, né? Ele me lembra também até as vestes, né? O eremita, que é o arcano maior que tem tudo a ver com esse novo ciclo que estamos entrando, né? E também aqui com os morcegos, que traz essa ideia da noite ser mais longa do que o dia, né? Da escuridão. Vou ler a tradução aqui para vocês. E olha só a sincronicidade, né? Aprimore suas habilidades psíquicas. Veja através da ilusão tudo que eu já falei. Aprimorar as suas habilidades psíquicas. Desenvolver a sua paranormalidade. Nem vou me repetir aqui. Vocês aqui são trabalhadores da luz, disso vocês não têm dúvida. Pelo menos agora, depois de tudo que eu já falei. E vocês têm uma facilidade de entrar em contato com as sombras, né, com a escuridão, com a noite. Muitos aqui vieram incorporar guardiões, exus, que são seres da noite. Vocês também podem, ao dormir, quando desdobrados, quando o seu perispírito desdobra à noite, vocês vão trabalhar em umbrais. Vocês vão trabalhar no resgate em umbrais, em vales. Vocês são seres da noite, vocês têm muita facilidade com lidar com as sombras, as próprias e as dos outros. É como se a sombra não te assustasse. Você já é muito afinizado com as sombras. Aqui com os morcegos me lembrou o Batman. O Batman que tem essa postura de justiceiro, né? De salvador da cidade dele, de Gotham City, que é muito durão, muito turrão, mas que é excepcional no trabalho dele, consegue banir todo o mal, a injustiça, os assaltos, enfim, os bandidos. Então vocês são justiceiros aqui, vocês têm uma força de banir o mal, de trazer a verdade. Ah, agora eu entendi porque veio a espada de Miguel com o as de espadas, né? Miguel Arcanjo, que é o nosso grande arcanjo, guerreiro de Deus, o maior guerreiro de Deus que temos, vencedor das batalhas espirituais. Então aqui vocês são guerreiros e trabalhadores da luz. Vocês têm uma potência e vieram trabalhar com resgate de almas. Por isso me lembrei da apometria. E pode ser que essa ilusão que eles pedem para que você veja além seja a ilusão da matéria. Com aquele 4 de ouros, vocês ainda estão muito apegados à matéria, à 3D. E eles pedem para que você veja além. Veja além da tridimensão. Veja além da carne, da 3D, dessa tridimensão, do físico. E comece a acessar planos mais sutis de consciência, de estudo, se aprofunde mais, se aprimore mais. Veja além dessa ilusão da Matrix que vivenciamos. Essa realidade física é uma grande Matrix, é uma grande ilusão. E eles pedem para que você veja além. Tá certo, grupo 3. Então essa foi a mensagem de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comenta aqui abaixo o que você achou da leitura, se fez sentido aí para você. Gratidão por sua presença aqui. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você. E eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau!